Como um homem covarde, escondido num lagar, acabou liderando um exército que nem espada direito tinha. A história de Gideão parece improvável, e é justamente por isso que ela carrega uma das maiores reviravoltas espirituais da Bíblia. O que Deus fez com ele, pode fazer com qualquer um, inclusive com você. Gideão não era herói. Era só um homem tentando sobreviver. Até que Deus apareceu. E quando ele chama, ou você aceita, ou se esconde. Esse vídeo é sobre o momento em que um homem comum decidiu crer, mesmo com medo, e viu o impossível acontecer com apenas 300 homens e muita fé. Israel estava em ruínas. A terra prometida, que antes era símbolo de liberdade, agora estava sob opressão. Por 7 anos, os midianitas devastavam tudo. Era como viver num pesadelo. O povo plantava, lutava, suava, mas não colhia nada. Quando o trigo amadurecia, vinham os inimigos e levavam tudo. Era como se cada esforço fosse jogado fora. Israel se escondia em cavernas, com medo. Não havia mais esperança. Parecia que Deus tinha virado o rosto. Mas a verdade é que o povo havia virado primeiro. Tinham abandonado a aliança. Tinham trocado o Deus vivo por ídolos mortos. E como consequência, estavam colhendo dor. Foi só então que clamaram por socorro. E quando a oração subiu, Deus ouviu. Mas ele não mandou logo um exército. Ele começou com um homem. Um improvável. Um que ninguém escolheria. Um escondido. Medroso. E ainda assim, escolhido. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo. Isso já mostra muita coisa. O lagar era para uvas, não para trigo. Ele estava se escondendo dos inimigos, tentando sobreviver. E aí, vem o anjo do Senhor e diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Parece piada, né? Um homem medroso, sendo chamado de valente. Mas Deus não fala com base no presente. Ele vê o futuro. Ele chama o que ainda não é como se já fosse. Gideão duvida. Questiona. Pede sinais. E Deus, com paciência, responde. Primeiro, o fogo consumindo a oferta. Depois, a lã molhada e seca. Gideão tem medo, e mesmo assim é ousado. Isso mostra que Deus não está procurando os mais corajosos. Ele está procurando os mais obedientes. Os mais disponíveis. Os que mesmo tremendo, dizem sim. Então Deus manda ele derrubar o altar de Baal. Era o altar do próprio pai. Gideão vai à noite, com medo, mas obedece. E isso muda tudo. Porque antes de vencer fora, ele precisava vencer dentro. Antes de lutar contra os midianitas, ele precisava quebrar os ídolos que estavam na sua casa. Às vezes, queremos ver grandes vitórias, mas ainda alimentamos pequenos altares no coração. E enquanto eles estiverem de pé, não há guerra que possamos vencer de verdade. O Espírito do Senhor toma Gideão, e ele convoca um exército. 32.000 homens aparecem. Mas Deus diz: é muita gente. Porque se fosse pela força deles, eles se orgulhariam. E Deus não divide a glória com ninguém. Então Deus reduz para 10.000. Ainda é muito. Então manda descer ao riacho. E ali, separa os que lambem a água como cães. Resultado: ficam só 300. 3 centenas contra um exército de dezenas de milhares. E aí, Deus mostra que não precisa de números. Precisa de fé. De obediência. Gideão ouve um sonho entre os midianitas. Um pão de cevada derruba a tenda. E o outro diz: é a espada de Gideão. A fé de Gideão é renovada. Ele se prostra. Ele adora. Porque antes de vencer com a espada, ele vence com a adoração. Os 300 se dividem em 3 grupos. Cada um com uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Quando tocam as trombetas e quebram os cântaros, os midianitas entram em pânico. Eles se confundem e se matam entre si. Não houve confronto físico direto. Houve estratégia. Houve obediência. Houve poder de Deus. Depois da vitória, o povo quer fazer de Gideão um rei. Mas ele recusa. Diz: o Senhor reinará sobre vocês. Uma resposta humilde. Mas depois, ele comete um erro. Pede os brincos de ouro dos despojos e faz um manto sacerdotal. E aquilo se torna uma armadilha. O povo começa a adorá-lo. Gideão queria algo bonito. Mas mesmo uma boa intenção, sem direção de Deus, pode virar idolatria. Gideão foi um instrumento. Um improvável, que se tornou canal de vitória. Mas também foi humano. Teve falhas.
E sua história serve de espelho. Porque quantas vezes também nos escondemos? Quantas vezes sentimos medo, mesmo sabendo que Deus está conosco? Quantas vezes colocamos nossa confiança em números, estratégias, segurança? Gideão nos ensina que não é sobre força. É sobre fé. Não é sobre aparência. É sobre propósito. Quando Deus chama, Ele já vê o resultado. Mesmo que tudo diga o contrário. E quando obedecemos, mesmo com medo, coisas extraordinárias acontecem. A história de Gideão prova que o impossível não é um obstáculo para Deus. É só o palco onde ele mostra que é Deus.